Aí agora, o que a cifra não define? Aí é interessante também. O que a gente tem liberdade para realizar? O que a cifra não define? O que a cifra não define? A cifra define 135. Se você acrescenta números, fica definido o número. O 7, 9, 11, 13. Se você puser ali, fica definido. Se você puser B5, puser a letra M minúscula, tudo ali fica definido. É aquilo ali, né? A cifra define o que está escrito. 135, se tiver terça menor é um M minúsculo, se tiver sétima, o tipo de sétima fica definido, se tiver alguma tensão ali naquele acorde que precisa usar, que é característico, tal, você coloca, tá? Normalmente, cifra é mal escrita. Então, a gente sempre que pega uma música para analisar, a gente desconfia e analisa, investiga e experimenta e ainda que esteja certo, você pode modificar e botar do seu jeito. E isso é uma maneira de você se apropriar da música, né? A gente pega uma música e veste ela no nosso corpo, né? A gente usa ela pra gente. Então, essa interpretação da cifra é parte dessa apropriação, tá? Da música. É uma maneira de transformar uma música que é de um jeito e virar de outro. Você não precisa inventar nada, você não precisa criar nada, você não precisa complicar nada. É só você explicar que acorde é aquele, porque esse acorde tem essa nona disponível e você apresenta ela, tá? Você não fez nada demais. Aquela nona já estava ali nos harmônicos, estava presente nos harmônicos. Lembra que eu falei do Pitágoras, que a corda, quando você toca ela inteira, todas as notas soam, porque a corda ela é caótica e ela vibra e produz harmônicos, e todo o corpo vibrante, todo objeto, todo instrumento vai se comportar dessa mesma maneira. Então, você tem sempre aquela estrutura que é natural do som disponível, acontecendo nos harmônicos e que você pode reforçar ela no seu instrumento com mais uma nota no acorde, tá? Então, e o que a cifra define, o que a cifra subentende toda a estrutura, né, natural do acorde. E agora o que ela não define, muito interessante, porque a cifra não define a ordem das notas. Você tem lá Dó, Mi, Sol. Tranquilamente você pode apresentar Mi, Dó, Sol. Ou Mi, Sol, Dó. É o mesmo acorde. Ou você pode apresentar Sol, Mi, Dó. Ou Sol, Dó, Mi. É o mesmo acorde, não muda, não muda. E então dizer isso é a mesma coisa que eu falar que a ordem das notas, a cifra não define a ordem das notas. É a mesma coisa que eu dizer que a cifra não define a inversão do acorde. Então, estudei instrumento, fiz um monte de curso de instrumento, de violão principalmente, canto, né? Mas canto não ensina música, canto ensina técnica. A aula de canto só ensina técnica. Quem é cantor, cola aqui comigo para aprender música. Aí eu precisei estudar instrumento, e aí depois estudei harmonia e arranjo, e fui estudando musicalização, e fui colecionando olhares, diversos olhares sobre o mesmo conteúdo, que é a música. Então aqui a gente tem uma questão muito interessante que está no limiar entre
a harmonia e o arranjo. Tá? Essa questão aqui da ordem das notas e da inversão do acorde, ela tá, eu descobri há poucos anos atrás. Eu já tinha terminado os cursos, já estava na fase de escrever livro sobre, e caiu a ficha numa conversa com um amigo, saindo de um trabalho que a gente fez. Na época era um projeto trabalhando com bebês, roda de bebês. E aí a gente, saindo de lá, e ele era inteligente também, formado em música. E aí ele falou a respeito de um acorde invertido, tal, mostrou para mim que acorde é esse. Aí eu falei, esse é o tal acorde. Aí ele falou, não, mas esse aqui ele é a inversão do outro e tal. Aí eu falei, mas a princípio ele pode ser interpretado como ele é aí, né, o que ele é, mas se ele está sendo usado como inversão do outro acorde, então ele deve ser analisado como o outro acorde, porque a inversão não muda a escala de origem do acorde. Se você tem um acorde C e você resolve botar o baixo, mudar o baixo, tirar o dó do baixo, botar a terça ou a quinta ou a sétima, você cria uma inversão do acorde, né? E a inversão não muda a estrutura do acorde, não muda a análise do acorde, não muda. E eu acho que passei a achar, depois dessa conversa, depois de refletir muito, porque a gente discordou. Então fica na cabeça, né? Ficou na cabeça aquilo, eu fiquei matutando. E cheguei à conclusão, um dia caiu a ficha, falei, cara, o acorde, eu demorei a fechar a ideia que eu estava querendo falar com ele, e caiu a ficha de que a inversão não altera a origem do acorde. Ele continua precisando ser analisado segundo a escala de origem dele, porque é ela que você vai com ela que você vai interpretar esse acorde. Por exemplo, se você quiser acrescentar uma tensão, se você quiser improvisar em cima, né? Então, se você quiser inverter, continuar invertendo, porque a gente pega o acorde e tá lá o C, você passa por várias inversões do C, do Dó. Ali em cima. Então, a cifra, ela não define a ordem das notas, não define a inversão. Então, por isso, eu acho, passei a pensar, passei a considerar, e depois de já ter estudado arranjo, né, passei a considerar inversão de acorde algo muito mais ligado ao arranjo do que à harmonia. Porque você pode pegar o acorde da harmonia e inverter ele. E isso não tem a ver com a harmonia. A harmonia é mantida, o acorde continua sendo aquele. O que muda é a condução de vozes, a questão da condução das vozes. Muda a questão de conduções de vozes, que tem a ver com contracanto, que é o que dá origem aos acordes. Os acordes eu passei a conceber, depois de estudar o arranjo, passei a conceber acorde como melodias em bloco. Você põe 3 acordes em sequência, cada acorde com 3 notas, então você tem 3 melodias caminhando ali. Cada acorde com 4 notas, e aí você tem 4 melodias caminhando, né? Então, a cifra não define a ordem das notas, ela não define a inversão do acorde que você vai usar, a não ser que apareça lá o acorde com a cifra da inversão. E aí, normalmente, esse baixo aqui é o acorde de Dó com um baixo, é o acorde de Dó com baixo em Sol, que provavelmente vai caminhar para uma nota próxima de Sol, ou vai para Lá, ou vai para Fá, ou é Fá sustenido, né?
ou é Lá bemol, né? A tendência é o Sol caminhar, ou ele está caminhando para repousar, vai fazer um prepara, repousa, né? Com o caminho do baixo, então ele vai... Não, aí ele repousaria no próprio Sol nesse caso. Bom, enfim, ele tende a ter motivo, a gente tende a ter algum motivo para inverter o baixo, que tem a ver sempre com a condução das vozes do acorde. Quando a gente fala em condução de vozes, a gente está enfatizando que são vozes, né? Que o acorde ele tem vozes, e as vozes é como se fossem pessoas ou instrumentos. Cada acorde é como se fosse um quarteto, um trio, um quarteto tocando junto. Um quarteto de melodias, né? Então, basicamente isso, tá? Sobre cifra, a gente consegue fechar o assunto por aqui. Agora, o que acontece?